vezes na vida, a gente se apega a determinadas situações com medo de sofrer. E não percebe que o sofrimento já está ali, bem na nossa cara. Nessas horas é preciso ter força para tomar uma decisão, seguir em frente, porque o futuro pode ser muito mais bonito do que você imagina. Eu nasci sendo um milagre. Minha mãe ficou grávida de mim com mais de 40 anos e foi uma dificuldade enorme para me ter. A gravidez foi de risco, ela teve várias complicações no parto. Posso dizer que desde o meu primeiro dia de vida no mundo, eu já precisei ser uma guerreira. Depois, quando eu tinha 6 anos, eu estava brincando com meu pai na rua e acabei tropeçando. Quando eu caí, bati a minha cabeça com muita força. Na hora nem sangrou, mas eu desmaiei. E todo o meu lado direito do corpo começou a entortar. Meu rosto, minha mão, minha perna e meu pé. Foi um desespero para os meus pais e eles correram comigo para o hospital. Eu fiquei 4 dias internada na UTI e os médicos não estavam muito otimistas com a minha recuperação. A chance de eu ficar vegetando, ficar numa cama para sempre, era muito grande. Mas aos poucos, por milagre de Deus e pelas orações da minha mãe, eu fui conseguindo me recuperar. Muito mais do que os médicos achavam que eu poderia fazer, eu fiz. O que eu tive foi um AVC que acabou me deixando com muitas sequelas. Todo o lado direito do meu corpo ficou comprometido. Os movimentos da perna, da mão. Eu não lembro muito dessa fase, mas o que eu lembro é que passei por momentos muito difíceis. Porque eu tive que reaprender a fazer tudo, né? Até coisas simples como andar, escrever, comer. Na escola era a pior parte. Os professores não eram preparados para me ajudar. Eles não tinham paciência comigo. Além de que eu era sempre apontada como a criança diferente. Era cada nome que eles me chamavam. Aleijada, tortinha e por aí vai. Eu cresci com tantos machucados que eu nem sei dizer. Mas apesar de tudo isso, apesar das minhas dificuldades, da minha deficiência, eu nunca deixei de fazer nada. Minha mãe sempre foi a minha maior incentivadora para que eu fizesse tudo que eu queria. Quando eu tinha uns 17 anos, eu conheci o Felipe numa festa. Ele já chegou chegando, me paquerando, pedindo beijo. Eu sempre muito insegura, né? Mas nesse dia, eu acabei me jogando e foi a melhor coisa que eu fiz na vida. No começo, ele não notou que eu tinha uma certa deficiência. Mas como a gente trocou o telefone e decidiu se encontrar de novo, ele obviamente percebeu. Percebeu que eu mancava, que a minha mão era torta. E quando ele perguntava, eu desconversava. Pode falar a verdade. Eu não sei por que você fica mentindo pra mim. Me fala, o que você tem? Eu tô vendo, Você tem medo do quê? De eu te deixar? Olha, Fê, na realidade eu tenho medo, sim. Eu tenho medo. A minha vida inteira eu fui julgada antes mesmo das pessoas me conhecerem direito. E com você foi diferente, né? Mas o medo não vai embora, não tem jeito. Medo de você, sei lá, me deixar. Deixa de besteira. Ou ficar com vergonha de mim, sei lá. Olha aqui, olha pra mim. Eu tô com você pelo que você é e não pela sua aparência. Nunca duvide disso. Você entendeu? Eu jamais teria vergonha. Então eu contei tudo o que eu tinha passado. Tudo o que eu tinha sofrido. Eu me mostrei por inteira para ele. E ele aceitou.
Ele me aceitou. Depois de tanta negação, depois de tantos julgamentos, de preconceitos, eu realmente tinha encontrado um homem que gostava de mim, independente da minha aparência. Nós começamos a namorar e tudo era perfeito. Mas depois de um ano juntos, veio uma bomba. Eu descobri que eu estava grávida. Pois é. Uma noite a gente não se protegeu. E um tempo depois eu comecei a me sentir mal. Eu vomitava, a menstruação atrasou e, é claro, eu fiquei apavorada. Fiquei com tanto medo, mas com tanto medo, que só depois de 3 meses é que eu tive coragem para fazer o teste de gravidez. E aí, quando eu vi aquele positivo, aí é que eu fiquei desesperada mesmo. Eu não estava pronta para ser mãe. Eu era muito nova. Eu queria acordar. Eu queria ver que aquilo era só um sonho e mais nada. Mas não era, né? Era a realidade. E de alguma forma eu ia ter que encarar aquilo. Meu namoro com o Felipe estava ótimo. A gente se dava muito bem. Ele se mostrava um homem muito bom. Mas apesar de tudo isso, eu tive medo da reação que ele teria quando eu contasse da gravidez. Grávida? Grávida. Sério, você tá grávida? É sério isso? Pelo amor de Deus. Por favor, agora tem que vir uma menina, hein? É tudo que eu mais quero, uma menina. Como assim? Como assim agora tem que vir uma menininha? Você tá falando como se você já tivesse outro filho? Ana, não te contei, mas eu tenho 2 filhos. 2 filhos de outras mulheres. O quê? Eu queria te contar, mas eu nunca achei o momento certo. Sabe, falar pra você, jogar essa bomba em cima de você. Mas olha, me perdoa. Eu errei. Mas olha, eu não posso acreditar que a gente vai ter um filho. Ou uma filha, né? Isso é uma alegria pra mim. Uma alegria. Eu nem sabia o que dizer. Não sabia se eu ficava brava por ele ter me escondido uma coisa. Quer dizer, um negócio desse. Ou se eu ficava feliz por ele ter recebido a notícia da minha gravidez tão bem. Entre as 2 opções, eu escolhi perdoar e curtir aquele momento com ele, porque, querendo ou não, um bebê é sempre um presente de Deus, não é? A gente já começou logo a planejar a nossa vida e minha mãe deu uma casinha pra gente, bem pequena. Só tinha 2 cômodos, mas era o nosso cantinho. A gente nem tinha nada. Mudamos sem nada mesmo, mas aí aos poucos a família foi dando móvel, geladeira, fogão. Eles que foram mobiliando a minha casa. E eu nem posso dizer, nossa, como eu fui grata por isso. A gravidez foi perfeita e o Fê não me largava por nada. Sério mesmo, ele ficou o tempo todo do meu lado. Me ajudava em tudo, me acompanhava onde quer que eu fosse. Mas com a chegada da Yasmin, ele mudou. Ele mudou completamente. Ele não conseguia parar em nenhum trabalho. Ia 2 dias por semana e o resto dava desculpa para ficar em casa. E não era para me ajudar, não. Era para acordar tarde mesmo e depois passar o dia inteiro sentado no sofá. Ele mudou da água pro vinho em pouquíssimo tempo. Enquanto a vida dele era acordar 1 da tarde e no máximo ir pra academia, eu me matava acordando todo dia às 5 da manhã para arrumar a casa, para cuidar da Yasmin, levar pra escola, trabalhar, buscar minha filha e ainda chegar em casa e dar conta de todas as tarefas que eu tinha. O bonitão lá, no sofá, aproveitando a vida. Eu pedia ajuda, mas ele nunca fazia nada. Dizia que ia ajudar, só que nunca cumpria. Para piorar, a nossa relação de homem e mulher também ia de mal a pior. Ele passou a ter vergonha de mim. Justo aquilo que ele tinha prometido nunca fazer, né?
Justo aquilo que eu tinha tanto medo. O Felipe não andava de mãos dadas comigo. Dizia até para as outras pessoas que era solteiro. Foto comigo, por exemplo, eu não postava de jeito nenhum. E eu virei um nada na vida dele. Eu perguntava, eu questionava, mas a verdade eu não queria enxergar. Eu não queria acreditar que aquele meu medo de ser rejeitada estava acontecendo de novo. Eu sofri, viu? Sofri muito. Foi lento e bem silencioso. Eu amava ele. E durante 8 anos eu fiquei sofrendo calada, não querendo abrir os olhos para ver o que estava acontecendo. Eu tentei, sabe? Tentei me enganar, só que aí, depois que eu vi uma conversa dele com uma outra mulher no celular, aí foi a gota d'água, né? Eu não podia mais ignorar isso. Como é que é? Você tá mexendo nas minhas coisas. Quem permitiu? Quem deixou? Eu não te dei essa liberdade não, viu? Felipe, eu não posso acreditar. Não foram umas vezes. Você tá 5 meses com essa tal Joelma, é isso? Como é que você pôde? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais isso. Vai embora da minha casa. Por favor, vai embora. Olha aqui, quer saber? Eu não vou permitir isso nunca, nunca. Você invadindo a minha privacidade e depois dando esse show. Você não tem o direito, não tem mesmo. Você não pode falar assim comigo. Você não pode me expulsar de casa. Você tá pensando o quê? Infelizmente, a nossa briga não acabou aí. As coisas saíram do controle. Ele veio pra cima de mim. Ele me machucou. Ele me bateu. Ele teve coragem de me agredir. Só que eu não me intimidei, não. Mesmo com dor, eu corri pra delegacia na mesma hora. E eu denunciei. Eu tava toda roxa, tava com marcas, toda machucada. O Felipe foi embora de casa e desde aquele dia eu nunca mais o vi. Ainda fiquei sabendo que ele teve mais filhos com mulheres diferentes, mas eu quero ele longe de mim, eu quero longe da minha filha. Nem pensão eu peço pra ele. Nem isso eu quero dele, nunca dependi dele e não vai ser agora que eu vou precisar. Sabe, eu não me arrependo do meu relacionamento com ele, porque foi dele que veio a Yasmin. Mas foi muito difícil. Graças a Deus, depois de uns anos, eu conheci uma pessoa, o Rafael. Foi na lotação que a gente pegava todos os dias e desde então nós não desgrudamos mais um do outro. Já faz 6 anos maravilhosos que a gente tá junto. Ele é um homem de verdade, sabe? Totalmente diferente do Felipe. Ele me ajuda, não tem vergonha de mim. Aliás, ele tem orgulho e me ama pelo que eu sou. Nós já temos até uma filhinha, a Estela. E ele também se tornou o pai que a Yasmin nunca teve. Hoje nós estamos lutando muito para aumentar nossa casa. Ele está construindo um quarto a mais pra gente e as nossas filhas terem também mais privacidade. Nossa relação é de ouro. A gente se apoia, é parceiro um do outro e principalmente a gente ajuda a atingir os nossos sonhos. É isso que o amor é. Parceria, respeito e carinho. Não aceite nada menos do que isso.